Cuidado com o poder. Se tem algo que precisamos tomar cuidado, é com esse tal de poder. Queira ou não, cada um de nós tem algum poder sobre outras pessoas, seja no nosso trabalho, na nossa casa, na sociedade, na política, na igreja, enfim, de alguma forma, algum tipo de poder sempre pode cair em nossas mãos. Precisamos então tomar muito cuidado para não usarmos o poder que temos para o mal, e infelizmente é o que muitas pessoas têm feito. Basta um pouquinho de poder e as pessoas ficam se achando as donas do mundo, falando mais alto, humilhando as outras pessoas, querendo elogios e aplausos, exigindo submissão, querendo destruir e às vezes querendo até mesmo matar. Misericórdia, que Deus nos ajude a sabermos lidar com o poder, o qual de alguma forma formos investidos dele. Até mesmo na vida com Deus, somos investidos de poder. Jesus ministrou poder e autoridade sobre os seus discípulos e a todos aqueles que creem no seu nome. Mas esse poder sempre foi contra as forças do mal, nunca para ser exercido uns contra os outros. Hoje, em nossa devocional, nós vamos falar de dois irmãos, Tiago e João, que eram conhecidos também como filhos do trovão, dado ao temperamento explosivo que os dois possuíam. Jesus os repreendeu por conta de um pensamento errado em usar o poder para destruir o seu semelhante. Vamos à devocional então. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional Personagens Bíblicos. Tem sido muito bom, um prazer compartilhar com você a respeito dos personagens da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar de Tiago e João e o tema será Cuidado com o poder. Vamos ler a Bíblia? Lucas capítulo 9, versículos 53 ao 56. Olha o que a Bíblia diz. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Irmãos e irmãs, a história aqui foi a seguinte: Jesus e seus discípulos estavam caminhando em direção a Jerusalém e iriam passar por uma aldeia de samaritanos. Os samaritanos eram israelitas, porém, devido a uma divisão que houve depois do reinado de Salomão, o povo do Senhor se dividiu, tanto geograficamente como politicamente e religiosamente. Foi uma bagunça generalizada. Ficaram no mesmo país, mas como inimigos. Ninguém deles se suportava. Quando Jesus então fez menção de passar por esse povoado de samaritanos, sua estadia ali foi recusada por eles, pois sabiam que eles estavam indo para Jerusalém. Foi então que os apóstolos Tiago e João perguntaram para Jesus se queria que eles rogassem aos céus para descer fogo e consumir aquelas pessoas. Jesus então os repreendeu veementemente, dizendo: Vocês não sabem de que espírito sois. Ou seja, vocês estão loucos? Quem é que deu essa ideia para vocês? Quem é que diz que vocês têm esse poder de clamar fogo do céu para destruir pessoas? Talvez Tiago e João estavam confundindo o poder que Jesus havia lhes dado, um poder de amar, um poder para pregar o evangelho, um poder contra as forças do diabo e de todos os seus malignos. Não era um poder para se beneficiar dele. Não era e nem é um poder para destruir as pessoas e nem para abrir caminhos para o seu próprio sucesso, conforme a gente tem ouvido em muitas músicas hoje em dia. Misericórdia. Jesus disse para eles que o Filho do Homem não havia descido do céu para destruir a alma das pessoas, mas sim para salvá-las. Infelizmente, o ser humano tem muito problema com o poder. Basta um pouquinho para fazer uma arruaça. Tiago e João já eram temperamentais, tinham um apelido de Boanerges, que queria dizer filhos do trovão. Por aí, nós já podemos imaginar o temperamento desses dois jovens. Mas Jesus os discipulou de forma muito forte. Tanto é que Tiago foi capaz de ser decapitado sem renunciar sua fé em Cristo, e João se transformou no apóstolo do amor depois da morte de Jesus, já no início da igreja. Nós então precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com o poder.
ele pode nos tirar do centro da vontade de Deus, ele pode nos enganar e nos fazer pensar que somos independentes e que não precisamos de ninguém. Às vezes o poder nos faz pensar que não precisamos nem mesmo de Deus. Quantas pessoas eu e você conhecemos que se julgam o seu próprio Deus, não é verdade? Pensam que estão acima de tudo e de todos. Elas maltratam, humilham, envergonham, xingam, expõem as pessoas, riem, caçoam dos mais simples, brigam e matam por conta de posições e por conta da famigerada ganância. Satanás, ele é mestre em enganar as pessoas com esse tal de poder. Quando Jesus estava no deserto em jejum, Satanás apareceu para o tentar e mostrou os reinos do mundo e da terra e disse para Jesus que lhe daria poder sobre tudo aquilo. Mas Jesus recusou, e nós precisamos recusar essas ofertas malignas desse poder que é para destruir os outros, que é para subir nas costas dos outros. Deus pode e nos dá poder e autoridade sim, mas para servir, para ajustar, para contribuir com o crescimento das pessoas e do reino de Deus. Um dia, Jesus disse para os seus discípulos assim: aquele que quiser ser o maior entre vocês, seja aquele que sirva. Então, se queremos poder e autoridade, tem que ser para servir as pessoas e abençoar as vidas, e não para pisar em ninguém e pensar que se é melhor do que o outro. Pelo contrário, se temos poder, tem que ser debaixo de humildade e simplicidade. Então, tome cuidado com o poder. Se você tem algum poder, não humilhe ninguém, trate bem as pessoas, seja simpático, ore pelas pessoas, converse, dialogue, porque isso é o melhor quando se tem poder, um poder que você conquistou, que as próprias pessoas te dão autoridade sobre elas, não que você exija isso. Isso é mal e é perigoso, tá bom? Vamos orar ao Senhor para a gente saber lidar com isso que é o poder, que venha do Senhor e não do maligno e muito menos da nossa alma e da nossa personalidade. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra que aprendemos aqui com Tiago e João, que estavam sendo discipulados pelo Senhor Jesus. Eles queriam mandar descer fogo do céu para destruir os samaritanos só porque eles não deixaram o Senhor passar por aquela cidade. Jesus, muitas vezes nós somos assim também. Nós queremos destruir aqueles que não pensam como a gente, aqueles que não nos fazem um favor. Às vezes queremos usar o poder que temos para nos beneficiar por conta da ganância, por conta de outras questões, Pai, que não são da sua palavra. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, Deus, a termos consciência que poder e autoridade que o Senhor nos dá é para servirmos aos irmãos, é para sermos humildes e simples, meu Pai, e não termos que exigir nada de ninguém, muito pelo contrário. Deus, o poder e a autoridade que o Senhor nos dá é para sermos humildes e servirmos as pessoas. Dá esse entendimento ao meu irmão e à minha irmã, faça com que pensemos como é que está o nosso temperamento, se não estamos abusando da nossa autoridade, abusando do nosso poder. Em nome de Jesus, Pai, cobre-nos com teu sangue, livra-nos das armadilhas do diabo, de nos oferecer poder para pisar nas pessoas, poder de cobiça, poder de ter mais o que temos, meu Pai, sem que seja a vontade do Senhor. Ó, meu Pai, dê-nos sabedoria, dê-nos humildade, dê-nos simplicidade para usarmos o poder que o Senhor nos dá para servir ao nosso próximo, para amar os nossos irmãos. Essa é a nossa oração nessa manhã, quebrantados diante de Ti, Pai. Não nos deixe sermos soberbos, arrogantes, meu Pai, petulantes. Não, Senhor, queremos ser pessoas simples, ainda que sejamos investidos e revestidos de autoridade e de poder, que nós sejamos os menores, aqueles que sirvam para a honra, glória e louvor do Seu nome. Assim nós oramos, assim é o Evangelho de Cristo, assim é o Evangelho da Sua palavra, meu Pai. É contrário ao que o mundo ensina e ao que o mundo pensa. E é assim que nós queremos viver, debaixo da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Amém. Meus irmãos e irmãs, mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco. Não esquece de compartilhar, não. Aperta aí embaixo aí essa setinha para a direita aí para compartilhar o vídeo com as pessoas que você conhece. Manda pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook também aí. E não esqueça de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui. Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço para todos vocês. Que todos vocês sejam abençoados por Deus. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.